Nesta noite da Quinta-feira Santa, nós encontramos-nos com uma palavra de Deus riquíssima e que é destinada àquilo que Jesus diz, a ser algo que fica aqui, que permanece até que Ele venha e que vai guiar a Igreja neste caminho, que é a instituição da Eucaristia. Ele quis ficar no meio dos seus discípulos, quis estar com ele, aquilo que ouvimos no Evangelho, desta quinta-feira, da ceia do Senhor, o Evangelho de São João, que começa por dizer a razão pela qual chegamos até aqui. Diz, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o extremo. E durante a ceia, e lá iremos com o sinal da lavagem dos pés. Mas eu queria falar de três interpretações ou três modos concorrentes que confluem nesta Eucaristia, três principais, que nos ajudam a viver esta tarde e esta Eucaristia de um modo especial. O primeiro é que Jesus, aquilo que citei ao início, Jesus deseja comer esta Páscoa com os discípulos. Porque esta era a festa principal dos judeus, uma festa da memória de um passado, mas que se abre sempre a um novo futuro. É do passado porque refere-se a algo passado nas origens do povo, quando estavam escravos no Egito e Deus os libertou. Uma praga que cai sobre, uma peste que cai sobre os primogênitos do Egito e Deus mandou que se imolasse um cordeiro para fazer a festa que era costume fazer na primavera, na mudança de estação, era a mudança de vida e que ia ser também para este povo um sinal muito especial, porque durante essa festa eles haviam de sair em liberdade para serem um povo com dignidade e futuro na sua terra. E esse cordeiro imolado, que era nesse dia, que se devia comer nesse tempo, de bordão na mão e de pé, porque o Senhor ia passar e ia libertar. E é esse cordeiro que, quando se fala também na missa, nós dizemos Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, é esse cordeiro cujo sangue pintado nas portas indicava que aqui mora uma família judia e, portanto, essas casas não foram atingidas pelo flagelo. É isso que marca que o povo de Israel, sempre nesta grande festa, em que se celebra aquilo que Deus fez no início e a origem do povo e é aquilo que foi fazendo ao longo da história. Além disso, diz-se que a família deve juntar-se para esta festa, para a celebração desta festa, e depois cada um deve contar aquilo que também este ano Deus fez por nós. Nós podíamos contar da tragédia que nos assolou aqui a todos, mas como juntando-se como foram muitos os que chegaram para nos ajudar a superar aquilo que ainda dura e que vai precisar ainda de muita força. E esta festa é precisamente aquilo que dá força, particularmente nos momentos mais dramáticos da vida do povo. É esta festa que Jesus quer celebrar, mas dá-lhe um outro sentido. Normalmente, no tempo de Jesus, não se comia de pé. Era ao modo romano de comer, com uma espécie de sofás à beira da mesa e apoiando com o cotovelo na mesa, estendidos, comiam. E os rabinos diziam que se não tens os sofás, pelo menos, nem que seja em cima da tua mesa, simplesmente sentado, mas põe o cotovelo na mesa. Não ensinem isso aos vossos filhos. Mas porquê? Para tu te sentires que és um cidadão livre, porque o teu Deus te libertou. E para que
sintas à vontade. Esta é a terra, esta é a casa que o Senhor me deu. E o Senhor foi bom para comigo. Para que quando chegar amanhã, o dia da provação, porque o povo também teve de atravessar o deserto para chegar à terra durante 40 anos, tu tenhas força e tenhas confiança no teu Deus, que nunca te deixa ficar sozinho. É esta festa que Jesus vai celebrar, mas agora não é Ele, não é o Cordeiro que vão celebrar. Vão celebrar algo de novo. Nesta festa, no tempo de Jesus, começava-se com a bênção do pão, que é mais ou menos como o nosso canto do ofertário, em que se dá graças a Deus, porque nos põe o pão na mesa. E esta mesa que nós estamos a celebrar é sinal da bondade de Deus, que vem para o meio de nós e não nos deixa faltar aquilo que é preciso. Esta bênção, quando começa a festa da Páscoa, diz: tomando o pão, Jesus deu graças, como habitualmente, mas depois ajuntou algo de novo. Este pão é o meu corpo. Este é o meu corpo que é dado para vós, que é oferecido para vós. Isto é, Jesus diz, identifica-se com aquele que alimenta. Ele tinha dito que quem comer deste pão, que sou eu, a minha carne, isto é, o meu ser humano, há de viver para sempre. Este pão significa aquilo que nos alimenta, aquilo que nos faz viver. Essa memória que Jesus faz do passado, diz também agora aos discípulos: vocês isto vão fazer a memória de mim. Hão de sempre celebrar este pão, partir este pão, hão de pedir a bênção de Deus. E vou ser eu que estou no meio de vocês através deste pão, para que vocês tenham força, para que vocês se unam. Como diz Paulo, quem comer, porque bebemos do mesmo cálice, comemos do mesmo pão, estamos unidos no Senhor. Este é o memorial que Jesus deixa, mas é um memorial para o futuro. Diz: eis de fazer isto até que eu venha. Isto é, até que a vossa vida se complete, para que se complete a vida deste mundo e para que esta seja uma fonte constante de vida. Este é o primeiro sentido desta noite. De um Deus que nunca se esqueceu da humanidade e que através do povo de Israel foi preparando um povo novo, que em Jesus se abre a todas as nações da terra. É isto que nós celebramos. Não estamos a inventar hoje, estamos a viver aquilo de que é a história de séculos, da presença constantemente renovadora de Deus neste mundo. O segundo é o significado deste pão. O segundo sentido é o significado do pão no ministério de Jesus. O pão é algo de importante que Jesus, ao contatar a multidão que tinha vindo à procura de vida, de sentido, de felicidade, porque ele falava como nunca ninguém tinha falado, levava multidões atrás de si. Mas esta gente foi seguindo Jesus e diz Jesus: já há 3 dias que vêm comigo e não têm que comer. Os discípulos diziam: a solução é: manda-os embora, porque nós tratamos das coisas santas e estas coisas não são connosco. Mas Jesus diz: não, deem-lhe vocês de comer. Porque diz o texto que ele encheu-se de compaixão pela fome da multidão. E diz aos discípulos: deem-lhe vocês de comer. A fome do mundo não pode ficar longe do vosso pensamento e do vosso coração. A guerra no mundo que mata tanta gente não pode ficar fora da vossa oração, não pode ficar fora das vossas preocupações. Mas vocês sofrem com aqueles que sofrem. Esta é onde começa aquilo que Jesus veio fazer. É na compaixão daqueles que precisam. E a humanidade toda que precisa. E piores, precisam mais aqueles que não sabem que precisam. Que só confiam em si, mas isso vai acabar. E ele vem trazer um pão novo. Diz: vocês comem o pão todos os dias. Os vossos pais no deserto comeram o maná.
mas quem comer este pão viverá para sempre. Quer dizer que não vê a morte? Não, vamos ver a morte. Mas esse é um pão que é a vida de Jesus. Comer este pão, agora que Jesus diz, este pão que eu vos dou é o meu corpo, isto é, sou eu vivo, eu que cuidei de vocês, eu que vos anunciei o reino de Deus, eu que vos falei do Pai, eu que vos falei do futuro e da presença de Deus. Isso é aquilo pela qual vocês vivem. Esse é o pão da vossa unidade, para que não ande cada um simplesmente por si, mas vocês sejam alimentados por este pão, que é a minha maneira de viver. Vocês sejam verdadeiramente um povo livre e unido, na dignidade, na justiça, para criarem um futuro bom para vocês e para todos. Este é o pão que Jesus vem repartir. Mas é um pão mais. Nós podemos dar pão, podemos alimentar-nos, podemos ajudar uma e outra pessoa e as famílias que precisam. Mas esse pão a gente vai ter sempre fome dele. Depois, esse pão não nos livra, de facto, da finitude, da limitação da vida. Um dia vamos morrer. E Jesus diz, não, mas se vocês receberem a minha vida, a vida que eu tenho, a vida do Espírito do Pai, quem receber essa vida não morrerá. Esse é o pão que desce do céu. É por isso que invocamos o Espírito sobre o pão, para que seja nesse pão venha o Espírito de Deus, que nos reúne, que nos dá força e que também nos faz, do mesmo modo que Jesus, ter compaixão daqueles que não têm esse pão. O Evangelho, desde o pão que recebemos e que trabalhamos, que é fruto do nosso trabalho, como dizemos no pão da Eucaristia, é fruto da terra e do trabalho do homem. Esse pão é para nós, mas é também para pôr ao serviço daqueles que não têm. Esta Eucaristia faz-nos eucaristicamente compassivos para com a fome da multidão, para com a infelicidade, para com a tristeza, para com a corrupção que vemos à nossa volta. Finalmente, o último é o sinal que Jesus dá. O Evangelho de São João não fala aqui na Eucaristia, já tinha falado um capítulo inteiro do Evangelho. Aqui, chegando aqui à última ceia, em vez da Eucaristia, narra a lavagem dos pés. Diz, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, e durante a ceia, diz, tirou as vestes, ou depôs as vestes, entregou as vestes e vestiu-se com o avental do serviço, da cozinha, e começou a lavar os pés aos discípulos. Eles não queriam, mas Jesus vem mudar muito as coisas. Esse pão que se come, que ele quer que interiorizemos, é o pão do serviço. Mas não é só o lavar, a lavagem dos pés, não é simplesmente o serviço humilde ou do escravo, como tantas vezes se diz. Pode ser isso, mas isso é na casa dos ricos. Na casa dos pobres, são eles que lavam os pés uns aos outros. E eu ainda sou desse tempo, em que numa celha de madeira se lavava os pés à noite, porque a água, não havia água assim para fazer duches assim tão frequentemente. E então, esse era um momento de muito intenso. Lembro-me da minha mãe um dia me dizer, o pai tinha chegado da fazenda e disse, ó José, vai lavar os pés ao pai, que o pai está cansado. Eu fui lavar os pés ao pai e o pai certamente deve ter havido tanta gente a lhe lavar os pés de uma forma diferente da minha e muito mais apropriada, mas eu penso que ele também gostou muito disso. Aqueles pés grandes, pés de trabalho. E o lavar é um sinal de apreço e de carinho, foi isso que a mãe me ensinou, lavar os pés. É isso que Jesus diz, assim como eu, sou o mestre e senhor, porque depois disto muda-se para muitas importâncias. Ao discípulo
ao mestre estava proibido lavar os pés ao discípulo, porque ele era muito importante. O contrário fazia-se. Ao sacerdote nunca podia lavar os pés, nem aos pais, porque era mais importante. Jesus diz: eu sou o mestre e senhor e lavo-vos os pés. Pedro diz: não, eu lavo-te os pés sempre que tu queiras, mas tu não, tu és o Senhor. E Jesus diz: Pedro, não entendes. Aquele afeto que eu tenho, o serviço que eu faço para ti, não é simplesmente um ato de delicadeza. É muito mais. O que eu te dou com este gesto é o amor de Deus que entra no teu coração e te dá vida, e essa vida não acaba. Portanto, se tu não aceitas que Deus esteja ao teu serviço e te salve, tu não tens salvação. Porque ela não é do teu mérito, é do carinho de Deus, é do amor afetivo e efetivo de Deus para contigo. É isso que nós hoje celebramos. Celebramos nisto, na Eucaristia, o dom da libertação. Mas uma libertação que nos faz povo unido. Mas unido porque é Ele quem nos resgata constantemente, é Ele quem nos une e também que vai refazer tantas vezes a nossa unidade quando se perde, nas nossas famílias, nos nossos casais, nas nossas paróquias, na igreja, e Ele quer que essa reconstrução da vida chegue a toda a humanidade, para evitar as guerras em que estamos afundados e que estão a destruir este planeta e a vida. Depois é o pão da memória, de um passado e da tradição que a gente recebe e que hoje se volta a repetir até ao fim dos tempos, e nós hoje assumimos, sentando-nos à volta da mesa da Eucaristia, nós sentimos que o Senhor é aquele que nos guia, que nos liberta, mas que sempre nos pede este gesto de lavar os pés com carinho, com amor, com afeto e para que a ninguém falte o pão que é necessário para a vida. Essa é a nossa missão, que nasce a partir desta ceia santa de Jesus com os seus discípulos, e é por isso que ele diz: façam isto em memória de mim. E é isso que nós agora vamos fazer, recordando o gesto do lava-pés e depois celebrando a Eucaristia.